Olá, muito boa tarde. Chegou o fim de semana e agora é hora do Magazine Especial. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Mica. Boa tarde, você de casa. A gente vai rever as receitas, reportagens, entrevistas que a gente exibiu aqui durante a semana. Isso mesmo. E aproveitando que o aniversário de Manaus já está chegando, está batendo ali na porta, que tal conhecer melhor a nossa cidade neste fim de semana? Nós vamos rever agora uma programação muito interessante para você aproveitar aí com a sua família no centro de Manaus. O Largo de São Sebastião é uma das praças mais antigas aqui da cidade de Manaus. É palco de várias atrações culturais e por isso é a cara da nossa cidade. Hoje eu vou te levar para conhecer não só esse largo aqui lindo, mas também outros espaços culturais que ficam aqui no entorno. Vem comigo! Inaugurado no início do século XX, o nome do largo faz referência à Igreja de São Sebastião. O chão homenageia o encontro das águas, foi até inspiração para o famoso calçadão do Rio de Janeiro. Bares e restaurantes e diversas manifestações culturais de todos os estilos movimentam o espaço. Quem nunca tirou foto no Monumento das Aberturas dos Portos? O diretor José Luiz explica o significado. O Monumento à Abertura dos Portos, às Nações Amigas, é exatamente o que mostra a abertura dessa parte de exploração, de comercialização, de busca de história dos nossos irmãos dos outros continentes, né? Por isso que se você for observar, cada barca dessa, ela simboliza um continente. Funciona durante 24 horas e carros não podem circular por aqui. Apenas das casas que já existiam no local antes da revitalização do centro histórico. Isso facilita para que as pessoas transitem livremente, sem preocupação de trânsito, né? E isso para nós é muito bom, porque aqui nós temos algumas regras. No sentido, um exemplo seria a questão, por exemplo, os moradores que têm carro e têm garagem, esses carros são guardados nas suas garagens, não ficam do lado de fora. Nós temos estacionamentos para aqueles que não têm estacionarem naquele ponto. Então, praticamente deixa o largo livre, né? Para que as pessoas venham realmente e andem e tirem suas fotos e passeiem com as suas famílias, com as suas crianças. E logo quando a gente sai aqui do Largo de São Sebastião, bem na nossa frente tem o grandioso Teatro Amazonas. Ele que foi inaugurado em 1896 e hoje é o maior símbolo do nosso estado. Logo na entrada, aqueles que estão ansiosos para visitar o local. É a primeira vez que Carmen traz os filhos. Moro quase 10 anos em Manaus, pela primeira vez venho ao teatro. Aproveitei para trazer as crianças também. E hoje a oportunidade foi, a gente estamos aqui, graças a Deus. O monumento encanta por sua imponência e apresentações. O diretor Cândido Jeremias fala sobre a programação. Então, já realizamos diversos eventos, né, tanto eventos da Secretaria de Cultura quanto eventos particulares de produções independentes, nacionais e internacionais. Já realizamos o Festival de Ópera desse ano, abril e maio. Fizemos o lançamento do Festival de Ópera de 2020, que vai acontecer em abril e maio também. Fizemos o lançamento do Festival de Jazz, que vai acontecer em março do ano que vem, já com toda a programação. E vamos realizar agora em outubro o Festival de Teatro da Amazônia, em novembro o Festival de Dança e a gente vai ter também o Concerto de Natal. Então estamos planejando esses diversos eventos
para realizar ainda este ano e no ano que vem também. O mundo inteiro quer visitar o espaço. O público amazonense que comprovar com a sua carteira de identidade, carteira de trabalho, certidão de nascimento na bilheteria do teatro não paga. O horário de visitação é de terça a sábado, de 9 às 17 e domingo, de 9 às 14. Então, quem for amazonense, a gente está chamando para mais perto. O amazonense conheça a cultura amazonense, venha prestigiar o Teatro Amazonas. 80% da nossa programação em eventos são entrada franca, com nossos corpos artísticos, enfim. Então a gente está chamando os amazonenses. Quem não for amazonense, que está visitando, que é turista, a gente cobra um valor de R$20 a inteira e R$10 a meia. Quem paga a meia? Idoso acima de 60 anos, doador de sangue, militar, professor. Então basta comprovar na bilheteria do teatro que aí você tem direito a meia entrada. É aqui na rua José Clemente que fica localizada a Casa Museu Eduardo Ribeiro. Ele que era maranhense, negro e foi governador do Amazonas. E seu governo fez uma grande revolução aqui em Manaus. Uma casa repleta de história, documentos, móveis, cômodos, objetos que remontam à rotina de Eduardo Gonçalves Ribeiro. Inclusive a charrete com a qual percorria as ruas de Manaus naquela época. Desde 2010 é aberta para visitação. O casal carioca Cirlane e Alexandre estão em Manaus para comemorar bodas de prata. E o museu faz parte da programação do casal. Eu tô amando. Tô amando a história. Tô amando a beleza, a madeira, a história do local. Como negra também, muito sensibilizada, né, de ver o preconceito, da forma como existia, forte, marcante, mas apaixonada pela história. E você, Alexandre? Pô, tô amando, né? Com 25 anos de casado, você poder estar num lugar desse aqui, maravilhoso, né? Conhecendo a história de Manaus é algo fantástico. Que são 25, diante de tanta história. É muita história, muita coisa bacana aqui para conhecer. Um museu que não deixa a história morrer e traz curiosidades. A camisa de força que segurava crises de esquizofrenia e a cadeira onde Eduardo Ribeiro foi encontrado sem vida. E em todo o espaço a gente sente um pouquinho da presença do governador Eduardo Ribeiro. Inclusive, tem aqui a cadeira onde ele morreu, onde ele foi encontrado morto. Sim. Esse é um objeto que ele tem do período em que ele viveu na casa. Ele foi encontrado morto nessa cadeira. Só que essa cadeira ela não estava aqui na casa, ela ficava na chácara. Ele foi encontrado morto na chácara dele, na Constantino Neri, onde hoje é o hospital Eduardo Ribeiro, que é o hospício, né? Um homem que deixou a marca na história do estado. Ele foi um governador que transformou o Amazonas, a cidade de Manaus, que era uma província de Manaus, para uma cidade moderna que é hoje. As principais obras importantes foram no período do governo dele. A finalização do Teatro Amazonas, a Ponte de Ferro de Educandos, o Reservatório do Mocó, Palácio da Justiça, esse palacete, as ruas, os colégios. Então, ele foi um governador assim que revolucionou realmente, e a casa foi criada, foi inaugurada para fazer esse resgate, da história dele, da importância que foi ele, conta a história pessoal, militar e administrativa do governador Eduardo Ribeiro. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 9 da manhã às 2 horas da tarde, com entrada gratuita. Caminhando pela Avenida Eduardo Ribeiro, a gente tem acesso a um tour pela história da Justiça do Amazonas. É aqui, no Palácio da Justiça, que muitos casos que marcaram a nossa sociedade foram julgados. Aos 119 anos, foi construído especificamente para atender às instalações do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Em 2006, foi transformado em centro cultural. Agora recebe apresentações e visita guiada. Solange, o tempo passou e agora o Palácio da Justiça virou um centro cultural. Isso mesmo. Até 2006, o Palácio da Justiça, aqui funcionava como um tribunal
Tribunal do Júri, Tribunal do Crime, né? E a partir de 2006 transformou-se no Centro Cultural, onde até hoje preservamos da mesma maneira, né? O andar superior funciona ainda do mesmo jeito que era antigamente, até antes de 2006. E o primeiro piso, nós temos como o espaço que é o nosso centro cultural, onde nós temos as salas de música, né? O Coral do Amazonas, ele ensaia aqui todos os dias, de segunda a sexta, e durante os ensaios, né, nós também temos as visitas, que funcionam aqui de terça a sábado, de 9 da manhã até as 17, e no domingo também, funcionando de 8 até as 14. E as pessoas gostam de vir aqui, de ver de perto toda essa história que faz parte da nossa região, a história misturada com a história da justiça. Justamente porque é deslumbrante, né? Você vem... Eu recebo muitas faculdades do curso de Direito, que os alunos entram, ficam maravilhados, né? Porque é uma sala linda. E aqui em cima a gente também faz o júri simulado. As universidades vêm aqui e usam esse espaço. E está aberto, né? Eu só fazer um requerimento para a Secretaria de Cultura, e o secretário, com o maior prazer, ele atende. A gente está aqui esperando todos vocês, né? A população toda de Manaus, tanto para conhecer como museu, como para usar. Nós temos também músicas serestas aqui dentro, temos sarau, né? É sempre muito usado as nossas salas de mídia, né? Como a nossa sala de música. Hoje, guarda acontecimentos que mexeram com a cidade. A Sala do Crime é uma das mais visitadas do local. Elton, essa daqui é conhecida como a Sala do Crime, onde tem um caso de bastante repercussão aqui na cidade. Sim, nós temos um caso famoso chamado Caso Delmon, que aconteceu em 1952, sendo que a finalização foi em 53, conta a história de Delmon Pereira, filho de um grande empresário da cidade de Manaus. Ele queria dinheiro para curtir o carnaval. Como o pai de Delmon não deu esse dinheiro, então planejou em roubar a empresa do seu próprio pai. Ele chamou um chofé para deixar próximo à empresa, porém ele agrediu o segurança e também assassinou esse chofé, onde ele se livrou das armas do crime, mas ele mesmo se entregou. Os grupos de chofés se revoltaram, então pegaram o Delmon e fizeram um linchamento com ele. Fizeram várias torturas, como abrir sua própria barriga, deram facadas, amarraram em um arame farpado. E os amigos de Delmon, ao descobrirem, fizeram uma manifestação em frente ao Palácio Rio Negro. O governador solicitou essa investigação. Os 54 choferes que fizeram essas torturas com o Delmon, eles foram pegos, porém, somente 27 foram julgados aqui mesmo no tribunal. E todos eles pegaram pena de 20 a 30 anos de prisão. E já os restantes foram todos absolvidos, devido a álibis e outras questões que entram dentro da história. Todo o espaço continua sendo preservado do jeito que era antes de 2006. Nessa cela ficava o réu, aguardando para ser julgado. Enquanto isso, todo o julgamento acontecia aqui. Na sala que homenageia os desembargadores, fotos daqueles que presidiram o Poder Judiciário do Estado. Em todos os cômodos, um passado desenvolvido através de decisões que até hoje influenciam no dia a dia da cidade, que comemora 350 anos. E ainda nessa programação especial aí de aniversário de Manaus, você vai conhecer um pouco da história da borracha, que foi tão importante para a economia do estado como um todo. A Juliana Silva foi visitar o Museu do Seringal. É isso mesmo, fica lá na Vila Paraíso. E aí a Ju mostra pra gente a importância desse espaço para os 350 anos da nossa cidade. Uma visita pela história do país na época de 1870. O espaço foi montado para a gravação do filme A Selva, de 2002.
Hoje, o Museu do Seringal Vila Paraíso é administrado pela Secretaria de Cultura do Estado, um local de lembranças do ciclo da borracha. Integrante da administração do espaço, seu Jaime, aos 78 anos, é testemunha da época em que a seringa era o ouro do Brasil. Aos 8 anos, acompanhava o pai. Seu Jairo, então o senhor começou menino, nasceu no Seringal. Isso. Começou menino. Quando o senhor ia fazer o trabalho de colher ali o látex com o seu pai, o que o senhor pensava? O que vinha na sua cabeça? Olha, o que vinha na minha cabeça é que vamos dizer, eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo de bicho, porque o pessoal falava que tinha muito tipo de bicho no mato, muito bicho perigoso, onça, mapinguari, lobisomem, essas coisas, e a gente tinha aquilo na cabeça que existia aquilo mesmo, né? Mas que agora fazer com o outro, a gente se acostuma com o mato. A gente, depois de se acostumar com o mato, você perde todo o medo, mas nos começos eu tinha muito medo, principalmente quando eu comecei a andar sozinho. Com 10 anos eu comecei a andar só. Com 8 anos eu comecei a acompanhar meu pai, meu irmão, mas com 10 anos eu comecei a andar sozinho e assumir a responsabilidade do seringueiro de verdade, né? Então, nos começos eu tinha medo, mas depois a gente se acostuma. Na visitação, quem explica todo o contexto é a Marilene. Ela fala sobre a importância do lugar nos 350 anos de Manaus. Você conhecer o Seringal Paraíso é conhecer a história, entendeu? Muitos filhos de amazonense não conhecem. Tá? Conhece Teatro Amazonas, as praças, mas não sabe a consequência que teve por essa cidade ser bonita, por ser chamada para Paris dos Trópicos, entendeu? Graças a quem? Graças aos seringueiros, aos nordestinos que sofreram, tá? Sangraram, como as nossas seringueiras sangraram. A cada gota que escorria de um látex era o suor do seringueiro. E isso você descobre conhecendo o Museu Seringal Vila Paraíso. Os visitantes conhecem a Casa do Coronel, ou famoso Barão da Borracha, mobiliada com móveis da época, mostra o poder de seu dono. Era no barracão de aviamento que os seringueiros compravam o material para o trabalho. Lamparinas, facões e machados, tudo para tirar da selva o produto vendido para a Inglaterra e Estados Unidos, a borracha. A Capela de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, é símbolo da fé e festejos da época. Esse espaço remonta ao local onde as mulheres tomavam o banho de cheiro. E chegou o momento de conhecer o seringal. O trabalho começava logo na madrugada. Esse aqui era o exato procedimento feito lá naquela época para a retirada do látex. Tá aqui o nosso material. Primeiro era feita uma raspagem no tronco para preparar esse caule aqui, que recebia um corte na diagonal, aqui. Depois, eles fincavam essa peça aqui no caule. Demoravam mais ou menos 25 minutos para encher essa pequena vasilha do leite da seringueira. Com fogo e água, era no tapiri de defumação que surgiam as peças chamadas pelas de borracha. A casa do seringueiro também fica ali perto. Depois do duro trabalho, voltavam para descansar. No cemitério, homens sepultados que morriam da principal doença na época, a malária. A pequena casa revela o principal alimento do seringueiro no dia a dia, a farinha de mandioca. Por mês, mais de 100 pessoas visitam o local. Experiência que Janice passa pela primeira vez. A gaúcha é de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E aí, Janice, gostou? Valeu a pena vir lá de longe para cá, para o Amazonas, participar dessa experiência aqui no Museu do Seringal? Com certeza, porque foi uma verdadeira história que a gente aprendeu lá atrás na escola e que agora pode ser vivida aqui de uma forma real. Uma história boa de ouvir, mas difícil de viver. A sua definição, já que o senhor viveu aí toda essa época, qual a sua definição de quem era o seringueiro, o homem, assim, a personificação do seringueiro? Quem era ele? Olha, no momento que eu trabalhava, eu achava que o seringueiro era uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa desvalorizada. Hoje não, hoje minha mente é outra.
Naquele tempo eu achava que o seringueiro, ele trabalhava, ele não tinha interesse, ele não era uma pessoa que trabalhava com intenção de ganhar dinheiro, não trabalhava com intenção de melhorar de situação, ele era muito acomodado, o seringueiro era muito acomodado. Hoje não, meu pensar é outra coisa. Hoje eu penso assim, o seringueiro foi uma das coisas, uma das peças que mais trabalhou para desenvolver o país, foi o seringueiro, né? Porque naquele tempo não existia borracha nos outros países, só no Brasil. Então o seringueiro, ele era um dos pivôs de produzir borracha para exportar para fora. Então, de qualquer maneira, eu acho que do meu pensamento de hoje, que ele era uma das pessoas principais para o desenvolvimento do país. Memória que faz parte do legado da borracha, o esforço de quem contribuiu para o crescimento da capital do Amazonas. Para mim é muita felicidade ter sido uma das pessoas que ajudei a trabalhar, botei um pinguinho de areia lá na construção de construir o país, né? E principalmente o estado, né? Então eu me sinto muito feliz. Para chegar aí no Museu do Seringal, você precisa pegar uma lancha na Marina do Davi, lá na Ponta Negra. O valor é de R$ 14,00 e o horário de visitação do museu é de terça a domingo, das 9 da manhã às 3h30 da tarde. O valor de entrada no museu é de R$ 10,00 por pessoa. Estudantes e idosos pagam meia entrada. Um ótimo passeio, né? Muito. Aproveita então com a família no fim de semana ou já se programa para o próximo, né? Fica a nossa dica. E olha, você fica por aí que já tem mais Magazine especial de fim de semana, inclusive com receita gostosa. Ô, delícia!